Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos aqui ainda na saga do mês de março, o mês das mulheres, e hoje nós estamos aqui com a doutora Bárbara. Doutora Bárbara, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceito o nosso convite e ter vindo aqui conversar conosco. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Bárbara aí é doutora odontologia, né? Acho que é algo importante. Eu disse que é desde crianças até idosos, então é para todos, né? Então, eu acho que tem importância. Tem a questão de construção aqui social dentro da nossa cidade. Hoje já tem o seu consultório aí já há algum tempo aqui dentro também da nossa cidade, e isso é importante porque tenta reter um pouco aí da nossa economia também, né? Porque tudo contribui para a economia local, esses profissionais que se mantêm dentro da cidade, né? Eu acho interessante, e a gente também tem essa questão recente aí do que aconteceu com a pasta, e eu vi até uma questão sobre a questão do marketing, que, por exemplo, falando desse tema, a Colgate ela começa a fazer o marketing dentro das faculdades, né? E eu acho que isso é interessante para o profissional, porque tanto ele tem que fazer o marketing, quanto a questão do desenvolvimento em si, da técnica, da própria. Mas conta para a gente como foi que começou essa tua história aqui de odontologia. Foi na UFPE, UFRPE, qual foi a tua... E por que escolheu essa questão? Tem tudo isso, né? Foi na UFPE. Assim, para entender, é bom contar um pouquinho da minha infância. Mas sem dúvida. Porque eu era uma improvável, não tinha condições de nada. Então, assim, primeiro eu fui criada só com minha mãe e meus avós. Já é difícil. Minha mãe foi mãe solteira. Então, naquela época, eu fui uma pessoa muito rejeitada, até pela família. Sério. Porque meu tio não aceitou, porque minha mãe engravidou, mãe solteira. E aí, eu cresci nesse ambiente. Não tinha condições. Minha mãe era técnica de enfermagem. Na área da saúde, né? E meu avô vigilante e minha avó dona de casa. Então, aqui não tinha probabilidade, né? A gente nunca passou fome, mas era tudo regrado, assim, para passar o mês. Aquela criança que tem fartura hoje de lanche, de uma praia e um shopping, não tive. Essas coisas não existiam para mim. Brincava muito. Na rua, eu brincava demais. Brincava de bola de gude, eu gostava de brincar. Brincava de papagaio, peão, pipa, barra-bandeira. Essas coisas que a gente brincava. Isso aí eu não posso reclamar. Mas, em questão financeira, eu cresci assim na escassez. Eu tinha que escolher qual roupa eu queria comprar. Era 2 vezes por ano. São João, E o Natal? porque meu avô fazia fogueira. Sim. E Natal ou Ano Novo, eu tenho que escolher. E foi assim. Aí, quando eu fiquei mocinha, minha mãe sempre difícil. Ela, depois de 10 anos, ela casou novamente, teve dois filhos. Você passou 10 anos de novo casada, separou, e aí eles não ajudavam, meu pai nunca ajudou, e a gente foi vivendo com o que ela podia, né? O que ela podia com a profissão de enfermeira. Muito pouco, porque ela era do Estado, e eu cresci assim, com ela... Recebia e ficava devendo, e aquela agonia. Jogando na dívida para frente. Era, as coisas precisavam, a casa precisava de um reboco infiltrado, não tinha, e assim foi. Ela ia trabalhar e a senhora ficava com os avós. Não, aí nessa época, minha avó faleceu, eu tinha 12 anos. Eita. E aí foi quando eu fui morar com ela. Eu fiquei com a minha avó desde bebezinho com ela. Ela casou, tinha 10 anos. Ela foi morar pertinho de casa. E aí passou 10 anos casada, teve meus irmãos. Aí foi o tempo que minha avó faleceu, eu tinha 12 anos, fui morar com ela. Meu avô ficou na casa e eu fui morar com ela. E ele ia lá, almoçava, ficava assim. E ela trabalhando pelo Estado, ganhando pouco. E a gente precisava das coisas, os pais não ajudavam. Ela sozinha para cuidar de casa e 3 crianças. E eu precisava de coisa básica, né? Tipo, absorvente, Sim, importantíssimo. creme, shampoo, essas coisas. E eu não tinha. E aí chegou uma época que quebrou a geladeira, eu lembro disso. Marcou. Eita, A Deus. gente passou 6 meses comendo cuscuz com margarina. Para pagar a geladeira. Porque tinha que pagar a geladeira para, pelo menos, guardar a carne alimento. e dava para passar a semana ou sim. mês. E aí, a gente passou 6 meses assim, e eu cresci assim. Então, eu vi aquilo, eu digo, eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para mim. Eu tenho que arrumar um emprego, falando para ter minhas coisas e estudar. Fui procurar emprego em salão de cabeleireiro, em loja, Com que idade? em padaria. Eu já estava Começou com isso? com isso.
de 13 a... Já com 13 anos correu atrás do Mas do ninguém emprego. dava oportunidade. Não consegui, em lugar nenhum. Aí fiquei estudando. Quando eu terminei os estudos, eu tinha 18 anos. E aí eu tentei novamente arrumar emprego, não conseguia. A gente com aquela dificuldade. E aí eu disse, mãe, aí eu vou ter que estudar, eu não tenho o que fazer. Ninguém dá Ou eu oportunidade, estudo, então tem que procurar outro jeito de Isso. abrir as portas para mim. Exato. E aí eu disse, eu não tenho o que fazer, eu não tenho escolha, eu tenho que estudar. Se eu procuro emprego, não acho. Precisamos aqui. E aí eu tenho que estudar e eu quero fazer odontologia. Ela disse, mulher, você é muito enxerida, tu vai fazer odonto. Tu vai fazer odonto, um curso caro desse. Eu Por disse, que odonto? eu gostava, eu achava bonito, porque ela trabalhou 24 horas também. E aí eu via, eu às vezes ia para arrumar o dente lá, aí eu achava bonito aquilo. E na época também cheguei a botar aparelho. Eita. Foi uma agonia, porque eu passei 10 anos de aparelho, não tinha dinheiro para pagar manutenção. Mas eu acho que acontece muito com as pessoas, né? Coloca. E eu entendo muito os pacientes. Quando eu, doutora, eu não vim esse mês porque o dinheiro apertou, porque eu passei 10 anos de aparelho, porque eu passei muito tempo sem fazer manutenção. Faltava 4 meses, ia um, foi assim. E aí eu achava aquilo bonito e eu queria também uma profissão independente. Eu não queria ficar presa a um horário. Eita. Isso é interessante porque a questão dentro do nível superior tem algumas profissões que estimulam isso aí, né? E eu acho que é interessante porque você abre o seu leque. Você pode trabalhar tanto numa empresa, ou sei lá, numa empresa aí que basicamente só trabalha com profissionais de odontologia, você pode trabalhar dentro de prefeituras aí, ou sei lá, alguma coisa do estado, você pode montar o seu consultório. Eu acho que você tem uma gama de oportunidades, é um leque. Eu acho que isso é interessante também para as pessoas, né? Se vai buscar algum curso no nível superior, também não escolha qualquer um não, meu filho. Escolha um que tenha a possibilidade que você possa ter a diversificação, porque isso ajuda, né? Exato. E assim, eu já tinha isso em mente. Eu vi a situação dela, que a gente passava, eu dizia, eu não quero isso para mim. E eu também não queria ficar presa a, tipo, um plantão. Tem que entrar de 7 da manhã. Isso aí tá E, hora. às vezes, sair de 7 da noite, ou, às vezes, dobrar, né? Sair no outro dia. Eu pensava, não, eu vou construir família, eu não quero dormir fora, deixar meus filhos em casa. Eu pensava tudo isso. Aí eu digo, eu não quero. Aí eu fui para a odonto, ela fez, mulher, isso é muito caro. Eu digo, mãe, eu tenho que passar na federal. Eu não tenho outra escolha. Porque a UPE tem uma taxa do Estado, não sei se vocês sabem. Não sei se ainda tem hoje. Mas na época era R$80 por mês, que quem passasse teria que pagar. E eu não tinha esse dinheiro. Eu digo, eu tenho que passar na federal, porque até para pagar isso ia ser difícil. E as passagens também, né? Passagem mais distante, porque é em Camaragibe, a UPE. Entendi. A UPE é em Camaragibe. E a federal era mais próximo. E tinha o metrô. Tudo era favorável, assim. Era, tudo. Aí eu disse, eu vou ter que passar na federal. E, mãe, como é que vai fazer para estudar? E aí eu usando a minha fé, né? Eu digo, olha, mãe, dá um jeito. Depois que eu passar, a gente dá um jeito. O problema é passar. Era isso. Eu não via dificuldade, não. Eu via o que eu podia fazer para resolver. Naquele momento. E aí ela disse, eu vou ver se eu consigo um cursinho em Recife, baratinho. Aí indicaram para ela um cursinho no Veste Plus, que era dentro do Americano Batista. Era gratuito? Não, era R$110, mais barato. Você já não tem quase nada. E você bota um valor desse para acabar de... E há 12 anos atrás, aí ganhava... É mais de 14 anos, né? Mais de 14 anos. Eu estou há 12 formada, tenho 5 de faculdade. 20. Era muita grana, eu acho, para a época. 20 anos. Era o mais em conta, porque tinha um tal de Fernandinho, conhece? Não, esse não. Que ele é específico para medicina. Já ajuda, direciona. Era meio pouco esse cursinho. Eu digo, oxe, sem condições. Todo mundo que quer fazer medicina vai para esse curso. Fernandinho. Entendi. Então, assim, esse Fernandinho fazia aulão gratuito, eu aproveitava. Ia também. Dava o alimento, um quilo de alguma coisa, e ia para o aulão. Aí tinha química, física e biologia, que na época era específica. Não era esse negócio de SISU, né? Mudou muito. Entendi. Era 2 fases e era questões abertas. E foi quando Deus fez muita coisa nesse período, eu vou contar. E aí... Ela conseguiu esse cursinho, R$110. Ela falou assim, Beli, vou fazer mais plantões. Eita, meu Deus do céu. Para ver se eu consigo tirar o dinheiro do teu curso. Mãe sendo mãe. E aí, tu vai pegar o vale do teu avô, o vale, que ele era vigilante para aposentado e ganhava os vales. Tu vende para o teu passe fácil na época e a gente vai. Só que não vai dar para o mês inteiro. O que é que eu faço? Vou de trem. Eita, aqui dentro.
Bem Só acordava pertinho. de madrugada. De madrugada. Aí, o que é que eu fazia? Me acordava bem cedinho, 4 e pouca da manhã, 5h45, o trem estava passando. 5. Aí era uma solução. Corria que só, às vezes, o trem... eu carreira para pegar o trem, aquela passarela era pequena. Aí, ia-se embora, quando chegava lá, eu pegava o metrô, chegava no cursinho. Quando era para voltar, eu vinha andando a Conta Boa Vista, todinha, céu a pino, para economizar uma passagem. Eita. Porque o ônibus só chegava no Deb. Para pegar... Não, tinha ônibus, mas eu tinha que economizar a passagem. Então, eu vinha andando o caminho todo, Boa Vista inteira, porque o Americano Batista, Ah, ela é quase na Agamenon. pé da praça ali do entrocamento. Isso. Aí, o cursinho era dentro do Americano, eu saía e ia andando, Conta Boa Vista. É, quando a Boa Vista todinha. 2,5 km mais ou menos. Até a Dantas bom, de é comprida, Barreto, velho. porque 2,5 km. passava um ônibus direto para Pontos Carvalho. É. Que era o Cabo Recife, Cais Aham, Rita, aham. não é? Aí eu fazia isso para conseguir ir. E ainda tinha vezes que eu não ia porque não tinha passagem, faltava. Eita. Aí faltava passagem, eu não ia, não lanchava, era só com água. Cadê dificuldade? Foi estreito, viu? O pessoal acha que é fácil, né? Não. Foi estreito para eu conseguir fazer o cursinho. Aí fiz esse ano, ganhei as apostilas, tudinho. Fiz o vestibular, não passei de primeira. Eita. Não passei. Aí eu disse, e agora, por conta de quê? De física. Eu não sabia física, não entrava na minha cabeça. Aí eu disse, poxa, eu não passei por conta de física. Aí eu, e aí, mãe, consegue de novo? Ela, vamos tentar. Aí, mais plantão. Mãe sendo mãe. Tudo de novo. E aí, a mesma situação. Ia de trem. Aí, o que aconteceu nesse período? Teve um dia que estava sem passagem. Ela fez, ó, Cibele, eu estou de folga. Pega o meu cartão do passe e vai. Tem R$10 para tu ir e voltar. Tá certo. Aí, eu fiz o caminho tudinho. Quando chegou para voltar, cadê o dinheiro no passe? Eita. Eu entrei no ônibus, fui passar, cadê? Que não tinha. Foi quando eu fui, na verdade. Aí... eu fiquei na frente, quando o ônibus estava cheio. E aí, quando eu fui passar... Negado. Negado. Aí, eu olhei para o cobrador, ele fez assim, fala com o motorista. Aí, eu fui lá. Eu disse, olha, meu cartão está sem passagem, deixa eu descer. Minha parada é aí. Aí, ele disse que eu fiz de propósito, não deixou eu descer. Eita. Meu Deus. Aí, eu só fiz sentar e chorar. Chorei. Aí, o cobrador com pena passou da parada, foi-se embora. E aí subiu uma pessoa, E pagou. e aí pagou, eu passei, desci, cheguei no cursinho chorando. Aí uma colega viu, me emprestou R$10, eu voltar para casa, eu voltei, eu disse, mãe, a partir de hoje, deixe R$10 para mim. Nunca mais deixei ir para o cursinho sem nada. Que é a vergonha que eu passei hoje. É mesmo. Difícil. Aí é ela, mesmo, doutora. a gente tentava, né? Todas as formas. Só para dizer que não foi fácil, né? Porque quem vê hoje acha que foi fácil. É, esse plantio tá bem difícil. Muito difícil. Esse plantio tá fazendo muito calo. Mas E esses calos são os que fortalecem a gente. Né? Isso, fica mais resiliente, né? É verdade. Porque hoje quem vê diz, é fácil, teve ajuda. É verdade. Eu lembro só para pontuar aqui também desse contexto, porque eu lembro muito bem, quando eu fui fazer um curso de NR10 lá atrás, e minha mãe disse, eu não tenho dinheiro para pagar, assim, porque meu pai era pedreiro, eu vi várias vezes meu pai chorando porque não tinha emprego, que desemprego aqui era grande, e nessa época, ele não lembro se ele estava trabalhando ou não, mas ela disse, eu não tenho dinheiro para pagar o NR10. E eu precisava do NR10 porque só ia para a área de elétrica se tivesse o NR10. Eu disse, não tem problema. E o curso só se pagava depois. Aí eu disse, não, eu vou fazendo. E depois, se a senhora tiver dinheiro, a gente vê como é que faz. E aí, no final, ela disse que se sacrificou, ela queria comprar até um fogão e sacrificou para pagar o curso do NR10. E aí foi quando eu tive a oportunidade de entrar na Companhia Energética de Pernambuco com esse NR10, no mesmo período que quando abriu essas vagas. E eu acho muito interessante pontuar isso, por isso que eu gosto de conversar com esses empreendedores, que eu acho que tem uma história bacana, porque o cara, geralmente, ele tem outra história para trazer para a construção profissional dele. E isso agrega para as pessoas, porque às vezes as pessoas querem colocar dificuldade que não conseguem na vida, não faz, porque não tem oportunidade. Cria a sua oportunidade, porque às vezes a oportunidade está na sua cara, mas você está colocando dificuldade na frente. Lógico, dificuldade todos nós vamos ter. Agora, como é que a gente consegue fazer isso? Pô, a gente tem que fazer dentro do mínimo. Se tem só um pouquinho, trabalhe dentro do pouquinho. Pode ser que aquilo ali evolua, né? Então, eu acho que é muito interessante isso aí. Eu acho muito no conceito da autorresponsabilidade. É verdade. Trazer para si o que acontece na sua vida. Pode até ser mais duro de dizer, mas... É verdade. É duro de dizer para algumas pessoas, mas o seu sucesso ou o seu fracasso é culpa sua, somente. Excelente, Não doutor. é
Sim. E aí ela deixou os R$ 10 sempre agora. Foi. Foi, para falar? Pode, sim, pode. Não, você ia falar alguma coisa? Não, depois dessa pode mandar. E aí, fui mais um ano estudando. Na mesma situação, indo de trem, vindo andando. Eu fui, mãe, eu preciso de um livro de física. Eu preciso aprender física, senão não vou passar. Não vai passar. Reconhecer, né? Aí me disseram que tinha um sebo na Guararapes, dia de domingo, que vendia livro no chão, assim, embaixo daquele, logo no comecinho. Um monte de livro usado. Depois ele foi lá para trás, Porventura né? existir alguém que não sabe o que é um sebo, é um ambiente onde se reúnem diversos vendedores de livros usados em condições de uso ainda. Bem pontuado. Isso. E era baratinho, R$ 10. E era o livro de física de Nicolau e Ramalho. Eram os indicados na época. Ah, eu lembro deles. Lembra? Lembro, miserável. Pronto. E aí eu disse, Mas mãe, ajudou, eu né? preciso do Ajudou. 1, do 2 e do 3. Aí ela, vou ver se eu consigo deixar os R$ 10 para tu comprar. Aí, resumindo, a gente conseguiu, eu comprei o primeiro, que era o de física básica. E Os depois 3 livros foram 10? foram 10 cada um. Cada Estão um. comprando mês a mês. Sim. E aí eu fui estudando do começo, transformando metros por segundo por quilômetros por hora para entrar na minha mente, porque não entrava física na minha mente. E aí eu comecei a quebrar a cabeça com física. Eu lembro que eu chegava, eu sentava no chão do quarto e ia resolver questão. E ela, Sibeli, vem comer. Eu digo, eu vou aprender. Eu vou aprender que eu não sou doida. As minhas amigas entendem por que eu não vou aprender. Eu preciso aprender para passar. Então, eu vou aprender. Aí, quando eu começou a clarear, eu lembro que eu pegava o papel e botava as faces das contas. 1, 2, 3, dobrava e grudava no livro. Consegui. Grudava lá. Legal. E aí foi abrindo a minha mente para a física. E nesse ano, Deus fez uma coisa bem grande assim. No pra segundo ano. No mim. segundo. No segundo ano de cursinho. Tinha um professor que ele tinha uma matéria isolada de física, aos domingos, Gratuito? particular. Eita. E aí ele disse assim, ele botou uma conta de física dinâmica Sim. no quadro bem difícil. Misturava com elétrica, misturava com tudo. Sei que era bem difícil. Ele colocou essa conta lá e disse assim, quem me der a resposta vai ganhar um curso meu de graça. isolada. Eita. Lançou Foi desafio. Deus purinho. O desafio estava lançado. Foi Deus purinho, porque eu sentei na frente nesse dia, eu sempre falei baixo, eu nunca fui falar alto na sala dela, nem chamar de perguntar. Nesse dia, até hoje eu não sei, mas saiu. É 12. Puxa, Sim, é sério. puxa, assim. Lembrou das 12 tribos de Israel. Foi. Eu não sei o que aconteceu, eu acho que aconteceu isso, foi Deus purinho. Ele não perguntou por quê. Ele disse, eu fiz Não pediu assim, é explicações. 12. Aí, escuta, aí quando eu fui, que ele fez assim, me diga o número da Mega Sena agora. Aí eu fiquei rindo, né? A turma ficou rindo na sala, aí eu fiz assim, é 12? Aí ele fez a conta, foi 12. Não importa como é que chegou, Aí ele só queria fez, saber o resultado. Mas antes dele fazer a conta, ele fez, venha resolver. Eita lá. Aí eu fiz, não, professor, o senhor disse que quem desse a resposta. Ainda foi advogada. Ainda foi advogada. O que importava era o resultado. Foi, ele disse, quem me der a resposta. O professor disse que quem desse a resposta ganhava. Aí se for 12, eu quero o meu curso. Aí ele me deu o curso. Eita. Ele me deu o curso de isolada. achando. E aí eu ia, agora era outro problema, era arrumar passagem para mais um domingo, né? Mais um domingo. E aí a gente conseguiu, entre trancos e barrancos, eu consegui. Fiz o segundo ano de vestibular, por pouquinho não passei de novo. Eita. Aí eu desisti, digo, não vou mais fazer cursinho, é muita agonia. Passei no IFPE, na época, em Química. Fui fazer Química no IFPE. E, na verdade, na Escola Técnica, né? Que é em Pojuca, que foi a primeira turma. Ali Né? IFPE, né? Lá já veio com Já o era. IFPE. Lá no Recife que ainda era Cefet. Cefet, era. Aqui já veio com o IFPE, não veio com o Cefet, não. Sim. Eu fui a primeira turma de física, de Química. Da primeira turma que abriu, né, foi para lá. Sim. Eu fiz lá quando? Tu fizesse faz tempo. Tu fizesse na época era Cefet, não era Cefet, não era IFPE, não. E aí, nesse ano eu não fiz cursinho, eu fiquei estudando pelas apostilas que eu tinha, e foi o ano que eu passei. Eita lá. Passei na Federal, consegui bolsa no ProUni Integral para fisioterapia em Que 2 bom. faculdades, e tive que desistir de Química com maior pena, né? Já tinha Eu começado. estava no segundo período, no segundo módulo na época. Mas valeu a pena. Valeu. E eu acho que tem uma pontuação aí também dentro da fala da doutora, que é a questão do ambiente, velho. Eu acho que tem muito disso também.
Porque, às vezes, você quer participar de um segmento e, na verdade, você não se entrosa dentro daquele ambiente. Porque, às vezes, um ambiente mais simples, ele pode te levar para um nível maior. Ou seja, se não tivesse participando daquele momento ali com aquele professor, talvez não tivesse conseguido o curso, né? E aquilo ali deve ter contribuído para o futuro, porque tudo é uma construção, né? Então, primeiro, você tem que se aproximar do seu ambiente, daquele ambiente que esteja alinhado com aquilo que você quer fazer, e talvez a oportunidade esteja lá. Mas, às vezes, as pessoas estão procurando a solução no lugar errado. Acho que a ambiência tem muito disso. É. E hoje, muita sociedade ela é influenciada por esse ambiente. Por que eu falo isso? Porque, só para fazer um adendo aqui, a gente tem um apreço muito grande dessa questão da violência. Fica chamando você, por exemplo, um vídeo de violência, uma notícia sobre violência, e às vezes você para e diz, pô, se eu ficar parado nisso aqui, eu só vou ficar criando raiva de certas coisas. Isso aqui está me levando a quê? Mas é o ambiente que você, às vezes, está inserido, que você faz aquilo ali. Por exemplo, quando era menor, matou alguém ali, o que é que o cara fazia? Até de noite corria de casa para ir ver Era. Pô, isso aqui vai gerar o que de valor para você? Nada. Isso aqui não é o teu ambiente. Tu é polícia. tu é o cara do criminal. Vai agregar um valor? Não, mas eu acho que isso é a questão do que a gente foi criado. E a gente precisa mudar isso. As pessoas têm que ter uma perspectiva, têm que ter um estímulo, têm que saber que realmente tem que ter ambiência, porque a ambiência é que molda as pessoas para ela seguir aquele caminho. Então, acho que isso é bacana aí dentro de pontuar, nessa questão de ter conseguido nesse curso aí, acertando a resposta correta, né? Não importa como foi feito, né, o cálculo, mas o cálculo saiu. Saiu o resultado e foi o certo. Aí eu ganhei nesse ano foi no que eu passei. E dentro da prova, física era tudo aberta. Eita, Não era marcação na BCDE. Meu Deus do céu. E eu não podia zerar a prova. Então, eu dizia, meu Deus, se eu zerar a prova, acabou. Tudo que eu consegui em biologia e química já era. Aí eu lembro que 9 questões de 16 eu não sabia. Mas da metade, né? É que a metade é hoje, né? Eu não sabia. Eu tentava em nada. As 6 eu tinha certeza que eu tinha acertado. Eram 16, acho que. Sim. E aí eu tive que chutar, para não deixar branco e ia 9 zerar. de 16 a senhora não sabia nada, e das 7 que sobraram, 6 a senhora sabia. 6 eu sabia que eu tinha acertado. Sim. Aí, quando eu fui respondendo, 3 questões que eu chutei, de 0 a 100 eu acertei. Tipo, eu colocava assim, 30. De quantas questões? Repetindo só para... Das 9, que eu não sabia, que eu tive que chutar as 9, 3 eu acertei no 9 chute. ao total, ela acertou mais da 3. metade. Então passou mais da metade, né? Foi. Aí foi o ano que eu passei. Então eu vejo o cuidado de Deus e a mão de Deus aí, porque Ele sabe o nosso limite, né? É verdade. Eu não ia mais tentar, não. A senhora, de fato, é um caso improvável, como a senhora falou. Mas tem aquele texto também, né, Diego? Que ele só dá esse meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tem essa parada lá na Bíblia, né? Aí o cara, como é que o jugo é suave e o fardo é leve, velho? Isso é um contraste, pô. Agora eu quero entender. Não, eu não vou explicar a você, não. Eu tô falando o que é que tem escrito lá. Mas eu quero entender. Agora você me aguçou. Eu não consigo, não. Isso aí é mistério. Isso aí é mistério. Realmente, de fato. E tem a questão. Eu não sei se está na Bíblia, isso é um ditado que a gente usa. Ele só dá aquilo até onde a gente consegue suportar. Então, tem certo momento que você chega realmente no final, aí, ou seja... Eu estou desconfiado que ele jogou esse do meu fardo é leve, meu jugo é suave, mas não conseguiu contextualizar. Aí disse que não sabe explicar, entendeu? Aí, tá bom. Mas tá escrito. Tá escrito, né? Isso aqui é mistério. Como é que isso funciona? É aquele mesmo ditado, não. É o que ele disse. Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Conjugue. Conjugue, se você conseguir conjugar, aí eu consigo ter a explicação. Como eu não sou linguista, né, até esse ponto de fazer essa colocação aí. Então, tem essas coisas muito interessantes na vida, porque eu acho que Deus ele vai olhando, tem certo momento que ele diz, não, pô, agora realmente vai a minha ação, porque aqui alguém tá... Dá para ele. Tá. Tem mais condição para ela, para ele. Para ele. Porque a minha vez. É o reino de Deus estabelecido na terra, né? Porque, você olha assim, as plantas, elas frutificam, elas floram e frutificam. E quem é que determina isso? Foi o plano do Criador, na mesma condição da vida das pessoas. Só que as pessoas têm que fazer a parte dela, né? Então, é isso que a gente está destacando aqui, realmente. Então, tem certo momento que, realmente, Deus ele faz o milagre. E eu acho que o milagre também ele é específico, porque isso reflete tanto a grandeza dele, né? Porque tudo isso é para contribuir para a grandeza dele, para você fazer o reconhecimento. Dele, né? É o reconhecimento. Aí o cara, se você ficar parado e vai fazer o milagre, meu filho, não vai. Ficar pensando que vai, não, porque ele disse, ó, você tem que fazer a sua parte. E vai ser certo momento que ele vai dizer, não,
Aí Pedro tá afundando, ele pega Pedro, agora é comigo. Isso. Sai daí, pô. Então eu acho muito massa É. essa coisa, realmente, de Aí fato. entra a autorresponsabilidade e o poder da ação, né? Exatamente. Porque tem gente que diz assim, eu tô como Deus quer. Não, Peraí. peraí, pelo amor de Deus. Será que Deus não quer que você prospere? É verdade. Né? É. Eu tenho aquele versículo que eu vim para os que tenham vida e vida em abundância. É. Para mim, essa abundância não é só espiritual. Ela é no teu relacionamento com a tua esposa, no meu com o meu esposo, com o meu trabalho com os meus filhos. Essa abundância é em tudo. Então, peraí, eu estou como Deus quer, está esperando cair do céu, o que é que tu pode fazer para mudar isso, entendeu? Exatamente. É só olhar para a questão, eu vou voltar para a questão da árvore. Uma árvore, ela coloca quantos frutos? Vários frutos, né? Então, se Deus fez a árvore para dar fruto, você tem que dar fruto, meu filho. Faça a sua parte. Faça a sua parte. E aí ele vai fazendo essa coisa toda. E aí passou os 5 anos lá, essa dificuldade toda, realmente, de fato, e aí gostou e viu que era para aquilo realmente, de fato, que tinha a vocação. Entrou na faculdade, Na foi faculdade. fácil que só para passar. Foi pra nada. ficar lá. Passou dentro do tempo mesmo ou ainda deu uma esticada? Não, eu passei os 5 anos certinho. Eita, aí é... Mas nesses 5 anos aconteceu um monte de coisa. Assim, eu engravidei da primeira bebê, eu tenho 3 filhos, viu? Legal. É. E aí, minha mãe, vamos Mas embora. está preparado, para quem passou por tudo isso, está preparadíssima. Para isso é o de menos. Eu vejo hoje. E às é vezes, maravilhoso. Eu realmente não tenho, porque quem me conhece sabe, Papai do Céu não mandou mais. Tem que se justificar, né? Ai, Deus do céu. Assim, eu não tenho mais. Só tem uma. E queria mais, mas Papai do Céu não mandou. Não mandou? E quem tem mais é uma bênção. É uma bênção. E as mamães que têm muitos, mais de 2, e conseguem trabalhar, manter o seu empreendimento, são heroínas. É difícil, mas tem como. Só é não ser mole. Mas a gente vai chegar lá também, né? Mas aí a faculdade foi mole. Nada, foi não. E aí, vamos para a faculdade. Só que sempre teve a mão de Deus e o cuidado de Deus. Eu sempre tive medo de reprovar. E aí eu estudava muito no começo, nos primeiros períodos. Quando foi no terceiro, eu ganhei uma bolsa do governo federal, de um projeto que lançou dentro da faculdade para as melhores notas, que era o PET Saúde. Esse projeto, a gente ia para o posto de saúde, acompanhar a logística de lá, e era uma pessoa de dentro, um funcionário, um enfermeiro, um médico ou um fonoaudiólogo, para acompanhar a logística, a gente fazer pesquisas com os pacientes, essas coisas. Dessa bolsa, eu ganhava R$360 Eita, por mês. Já tinha uma ajuda, né? Já ajudava. Mas E aí, naquela época é um dinheiro... ajudava, porque aí ó, eu pagava minhas xerox, pagava a passagem e pagava a formatura. E minha mãe e meu namorado, que hoje é meu esposo, ficava com material que tinha que comprar. Eita, divisão E de lanche. responsabilidade, né? Cada um ajuda aqui um pouquinho. E lanche e almoço, porque era integral. Era bem cedinho, até de noite, às 5 dois horas. horários. Era integral. E aí a gente foi, quando chegou no 4º período, foi o tempo de comprar a lista de odontologia, que é a temida lista, que é milhões de dinheiro. O que é a lista? A lista de material, porque primeiro, segundo, terceiro período é teórica. Então, a gente tinha que tirar xerox, né? A lista essas são os coisas. insumos para trabalhar efetivamente. Isso, para começar atendimento em pacientes. Equipamentos, né? Equipamentos, Isso. instrumentos, né? Os equipamentos, a caneta de alta rotação, de baixa, os materiais de consumo, para começar, de fato, a treinar em laboratório para ir para o paciente. É no 4º período que começa. Mas, pois, Uhum. baratinho, né? Esse E curso. esses equipamentos é caro porque é questão de Imagina. saúde, né? Imagina. Geralmente dava 4, 5 mil. Eita. Há 12 anos A atrás. primeira lista, é. E todo período tinha uma lista, depois do 4º. Mas depois do 4 é só incremento, né? A É, base vem, né? Mas Só... assim, tipo, tinha uma cadeira de endodontia, que é canal, que as limas era rio de dinheiro. Eita, entendi. As curetas de periodontia, outro rio de dinheiro. Entendi. Essas coisas. E aí, com esse desafio... E aí, com esse juntou meu marido, que era meu namorado na época, e minha mãe, férias dele, Eita. produtividade, que é o PL, né, que chama? Participar nos lucros. Isso, ele ganhava o PL, férias, minha mãe, férias e cartão. Foi. Nessa época, a senhora aprendeu sobre finanças também, né? Foi, a gente Teve que sempre aprender dividia, bem bastante sobre direitinho. finanças para poder... No aperto, né? Finança no aperto, né? Isso. É melhor ou é pior?
Por livre e Mas espontânea eu pressão. acredito que, assim, a escassez, viver na escassez, tende a fazer com que você seja Responsável. compulsivo. Mas se você vive numa escassez, lida bem com essa realidade de escassez, você aprende com a finança, a estabelecer boas regras e diretrizes financeiras. Você direciona, né? Realmente, para o que Você realmente é sabe, útil para aquele momento, né? você sabe dar valor, A prioridade, né? a dar prioridades ao que é. Agora, se você não teve uma boa relação com a escassez, isso tende a levar você à compulsão. E aí é outro extremo. Mas a doutora aprendeu bem com a escassez Isso e acabou fui pro lado lidando positivo. bem financeiramente. Fui pro lado positivo. E aí juntou todas as finanças de todo mundo para colaborar com essa compra desses insumos. Isso. E a senhora já migrou para o profissional rapidão? Não, aí isso foi no quarto período, né? São Quarto período, 10, são 10 períodos. E aí a gente começou o atendimento prático, realmente. Tinha que ter os materiais, porque os professores olhavam bancada por bancada, conferia. E aí, quando chegou, acho que no 7º período, eu entrei com bolsa de manutenção acadêmica, que a Federal disponibilizava para fazer um empréstimo de alguns materiais. Alguns instrumentais, na verdade, porque instrumental a gente devolvia depois, né? Entendi. Material do consumo a gente consumia. Sim, E sim. eu consegui alguns. Aí vinha alguns fósseis para extração, alguma coisinha ou outra que ajudava. Entendi. E nesse período eu continuei pagando as coisas, né? Minha bolsa ficou. Era passagem, mesma coisa, continuei. E quando foi no último semestre, eu engravidei. Eu estava De novo? grávida, na verdade. Não, a primeira. Primeira. Ela ia nascer no finalzinho mesmo. Aí, nesse período, Nas provas. eu tinha direito de passar 3 meses sem ir na faculdade. Eu só precisava ir fazer as provas. Só que tem um professor lá, que era o mais temido do curso, de traumatologia. Sempre tem, né? É. Sempre tem. O terrorista, né? Na minha vez foi o professor... Não, vou falar não. Vai dar igual para ele, né? Para ele, Ele gostava. com a Devina Vênia, doutora, tinha um professor meu que ele era conhecido pelo seguinte: ele já chegava na classe, a fama dele o precedia, de modo que a gente estava num período e 3 períodos atrás a gente sabia que a gente vai pegar ele. E a fama dele já precedia. E quando chegava no período para ele chegava na sala, parecia um Einstein. Mas, pessoalmente, gente boa. Agora, na sala, outra pessoa. Ele dizia: pessoal, minhas aulas são tranquilas. Esqueça o que o pessoal disse. O que vocês ouviram no corredor é encrenca da oposição. Minha prova é simples. São 4 questões. Eu não sei se acontece lá também, porque é das antigas. A primeira todo mundo faz. A segunda, alguns fazem. A terceira, ninguém faz. E a quarta, nem eu faço. Essa é a minha prova. E você tem que acertar mais de 3. Incentivava a galera. Pronto. Esse era o professor famoso. E aí tinha o professor Carrasco também, a senhora. Tinha. E aí? E ele também era assim, a fama vinha, ó, desde Muito antes. Aí, quando chegou nesse período, eu estava de bebê, com 1 mês. Ele tinha um seminário temido que tinha que ir Foi apresentar. tranquila a gravidez da senhora para lidar com isso? Foi, graças a Deus. Assim, não senhora sempre tive foi, problema, graças a não. Deus. Enjoei muito, mas Natural. normal. Primeiro, geralmente acontece isso, né? Consegui ir até o finalzinho. Fiz meus estágios na aeronáutica com barrigão, de 8 meses, consegui fazer. E quando ela nasceu, era a cadeira desse professor, e tinha esse seminário para apresentar. Aí eu estudei o assunto e fui apresentar com a bebê de 1 mês. Foi eu, minha mãe e meu esposo. Ficou com ele lá, ela lá fora e eu entrei. Uma equipe. Apresentei, tudo certo. Nesse período, ele não fez prova. Ele só fez comigo, porque eu não assisti às aulas dele. Vê. Ele dizia que eu não ia ter capacidade de responder as questões dele sem ter assistido às aulas. E aí, meu esposo ia buscar. Desafiou a senhora. Aí ele tentou me persuadir 2 vezes para eu desistir do curso Eita. e fazer depois de 6 meses a aula dele. Não, a senhora foi premiada com pior que o meu. Foi. Pronto, ele conversou comigo 2 vezes, me chamou para conversar. E O disse, meu apoiava os alunos, ele só não apoiava na hora da prova, mas Isso aí incentivava. incentivava, ele não pedia para desistir nada. Não, mas aí Então, os alunos- incentivava você desistir. O que eu tive, tinha os alunos colaboradores que ficavam lá trabalhando, e alguns ficavam com sono. Ele tinha a maior pena. Eita.
Mas não pegava fácil, na prova ele não facilitava, né? No meu caso, ele tentou conversar, ele conversou comigo 2 vezes e disse: você não vai ter condições de fazer minha prova, porque você não assistiu às aulas. Eu disse: olha, professor, eu tenho direito, então eu vou fazer. Eu tenho direito de 3 meses. Eu fiz todas as matérias assim, por que eu só não vou fazer? Aí, nesse dia, ele falou comigo, aí desse dia eu chorei, foi muito também, que eu fiquei tipo, poxa, estou sofrendo que isso para terminar o curso. E aí Ia atrapalhar. Uma coisa dessa. Aí me disseram que na sala de aula as pessoas falaram com ele, né? Professor, o senhor é coordenador da disciplina. Eita lá. Deixa a Bárbara fazer a prova direitinho. Ela quer fazer, deixa ela fazer. Ela nunca reprovou essas coisas. Aí, resumindo, ele falou de novo comigo: você vai fazer? Eu digo: vou. Ele fez: então estude. Estude tal dia sem fazer a prova. Aí eu estudei em um mês. Fratura de mandíbula, maxila frontal, nasal, nervo, origem, seção, músculo, tudo em um mês. Uma bebê de um mês e a xerox do outro. Era a xerox de um lado e bebê de outro. Estudei em um mês. E aí fui ali fazer a prova. Quando chegou na prova, ele olhou para mim: você estudou? Eu disse: estudei. Ele fez assim: escolha um tema. Eita. Eu olhei para a cara dele assim e digo: é fogo. Ele Ele ainda- não podia ter dito qual era. Porque ele queria que eu estudasse tudo. Eu estudei tudo. Para escolher um, eu escolhi o que eu mais lembrava. Aí eu disse: fratura de maxila. Ele fez: escreva tudo o que você sabe, em 1 hora. Aí eu escrevi tudo. A aula dele, que a menina tinha, eu decorei toda. Eita. Escrevi tudo. Aí, quando eu saí, minha mãe: e aí, Cibele? Eu disse assim: fiz tudo, mamãe. Tudo eu sabia. Ela vai te dar 10. Eu digo: vai nada. Ele vai me dar 7 para não reprovar, mas ele não me dá 10. E dito e feito, ele me deu 7. Eu passei. Passei. Uma coisa que eu observei é a relação da senhora com as pessoas. O fato, provavelmente, da senhora não só estar no ambiente certo, como ele fala, aquele ambiente que impulsiona a gente lá para cima, também tem o fato da gente colaborar para que as pessoas gostem da gente. E isso também ajuda Na hora e impulsiona a gente. Porque eu estava observando que os próprios colegas da senhora estimularam, foram falar com o coordenador do curso, que era o professor, para tanto. Então, quando a gente vive num ambiente, e também não adianta também estar lá num ambiente se a gente não colabora para que o ambiente favoreça a gente, né? É. Você vai ficar sozinho, né? Pois é, se não, imagina se o pessoal não gostasse dela. Na hora que você Pegue lá, na hora que professor você dele, não, precisar, que não merece, não. E uma hora ou outra aparecem essas dificuldades, né? E quando alguém fala por nós, é muito mais fácil alguém ter um pouco mais de compaixão do que você próprio pedindo, né? Porque você pede todo ali humilhado. Já o camarada não, o cara pede realmente é um pedido, mas é aquele pedido, ó, justificando já o cara, pô, é por isso a pessoa merece aquilo ali ser reconhecido, né? Então tem isso também. Vou falar aqui algo piegasmente necessário. Porque o amor é tão importante. Etimologicamente, amar é se atrair pelo convívio com o outro. E você só vai conviver com o outro se você conquistar ele. Ou seja, Etapas. não é só exigir que o outro te ame. É necessário que você conquiste o outro. Isso é uma relação de amor. E isso a gente encontra, como a senhora falou, em todos os ambientes. No familiar, na sala de aula, no trabalho, em todo quanto é canto. Ser E uma se a gente pessoa- cria esse ambiente, Ser uma pessoa agradável, né? É. Ajudar quando for preciso. Eu não tinha queixa com ninguém. Cada um tinha o seu grupinho, né? Eu tinha o meu grupinho. Quando eu cheguei, eu disse: vou procurar logo uma crente. Fui logo para ela. Que eu vejo muito, infelizmente, e hoje, pessoalmente, sai diferente. Eu louvo a Deus que eu entrei e saí íntegra. Não me corrompi. Aí eu me segurei a minha dupla, que até hoje é amiga minha. amiga, Foi minha dupla de faculdade. E era a única crente assim, que realmente se via como crente, porque tinha uma ou outra que não parecia, sabe? Ia para umas festas de calor, ia para festa de turma, eu nunca fui. Então, assim, mas eu conversava com todo mundo, falava com todo mundo. Envolvido ali, né? E quando precisou, eles pediram por mim, né? Diziam: poxa, professora, ela nunca foi reprovada, sempre foi esforçada, tem direito, deixa ela fazer a prova. Que ele quis me persuadir para eu desistir e não fazer. E eu fiz, ele me deu 7, eu passei. Agora, outra dificuldade foi que, nesse período, depois da prova, a federal entrou em greve 1 mês. E aí acabou os 3 meses da bebê que eu tinha direito. E eu tinha que voltar para a faculdade para terminar a clínica integrada. E a gente, para não atrasar o curso, terminou 6 períodos, 6 meses em 5. Correu muito para terminar. Tinha que ser muito atendimento de paciente na clínica integrada.
E aí, nessa época, minha mãe tinha pego um empréstimo, porque eu disse, mãe, como é que eu vou estudar na Federal com uma bebê de 3 meses que só mama? Eita. E aí foi outra dificuldade. Aí eu consegui um flat na frente da faculdade, para passar 2 meses Com a bebê. com a bebê. E Aí foi outro desdobramento, porque minha mãe trocou o plantão do dia para a noite, falou com uma amiga para ficar comigo durante o dia, para eu ir para a faculdade. E aí minha prima também ajudou, meu irmão do meio ajudou, ia ficar comigo. Meu esposo ficou em casa, porque trabalhava, e eu só vinha para cá final de semana. Eu passava a semana nesse flat. Atravessou a rua, era a faculdade. E aí a gente pagou 2 meses, que era o que faltava para terminar. E eu disse, manhã, quando eu trabalhar, eu vou pagar a senhora esse dinheiro. Vai ser o primeiro salário. É Não, empréstimo de verdade. É. no momento, guarda a pergunta, no momento certo. A gente faz ela. Não ia formar por conta que eu estava pagando a faculdade, a formatura, mas tipo roupa. Ia ficar difícil. Aí, manhã, não, então, um jeito. Comprei aquele anel de formatura de R$1. Lembra que tinha um? Lembra que tinha um com as pedrinhas? Aí uma amiga dela fez, não, eu vou dar ela, deixa, para com isso. Ela me deu o anel de formatura, a gente conseguiu e avisava os pacientes, ó, eu estou com um bebezinho de 3 meses. Se eu precisar correr para amamentar, eu vou e volto. Foi assim, a gente conseguiu e eu consegui, graças a Deus. Meu Deus. Eu acho que aí tem a questão das dificuldades, né? Porque assim, tem pessoas, cada pessoa reage de uma forma diferente, né? A questão de aparecer essa dificuldade aí, mas mesmo assim você sai contornando, porque na verdade toda dificuldade ela tem um ponto de saída. Eu acredito muito nisso, né? Talvez a gente não ache a porta naquele momento, porque às vezes você tem que parar, tem que refletir, tem que dizer para onde é que eu vou realmente, de fato. E a partir daquele momento é que dentro da reflexão é que pode aparecer a porta de saída. Pode ser alguém que possa dar uma dica, uma coisa. Dentro dessa questão que ela falou, eu achei uma coisa interessante também, que acontece muito com as pessoas, dentro da questão de morar perto da faculdade, do flat. Tinha a questão de deslocamento, a questão dos custos, a questão toda, mas, às vezes, isso é conceito psicológico das pessoas. O quê, macho? De não fazer essa economia para ter um melhor, sei lá, um melhor tempo com a família. Sim. Porque uma das melhores coisas que tem é morar perto do trabalho. Isso é uma coisa muito massa, velho. E aí, dentro da faculdade, aí me lembrou desse caso. Mas isso não é financeiro, isso é psicológico. Porque, por exemplo, às vezes o cara, por exemplo, eu tenho uma época que eu fui trabalhar em Olinda, eu saía daqui de 5h30 da manhã e chegava aqui de 8h30 da noite. Qual era mais vantagem? Se eu fosse casar, tem uma casa aqui. Era mais vantagem eu alugar uma casa lá. E fica lá, mas a maioria das pessoas não faz, porque não vou sair da minha casa. Emocionalmente preso. Emocionalmente preso, sim. não é financeiramente, Sim. não é outros fatores. E, às vezes, você tem que usar essa estratégia, Tem que realmente, desprender do emocional para tomar a decisão. para tomar a decisão. E acontece muito com isso. Se você vê, essas pessoas que todo dia se deslocam aí 1 hora, sei lá, às vezes 1h30 para um trabalho, sei lá, em Olinda, não tem uma casa naquela região que seja compatível com a casa dele e consiga alugar ali. Porque aqui é um momento de conversa, aqui uma história de vida da doutora Bárbara, ao mesmo tempo é uma reflexão sobre a vida, né? E isso o camarada tem que estar atento. O que é que eu vou fazer? Se eu ficar perto do meu trabalho, eu vou gastar, eu alugo minha casa, o dinheiro da minha casa, eu pago outro. Se eu gastar R$100 a mais, mas eu estou economizando na passagem, eu estou economizando, eu vou ter mais tempo para ficar com a minha família, eu vou ter para estudar, eu vou ter para fazer N coisas na vida. Então, isso tem que estar atrelado às pessoas também. Entendi. O que tu estás falando tem momentos que o turbilhão de problemas é tão grande e, às vezes, a solução é só se desprender emocionalmente do lugar coisa. e se deslocar para mais próximo do trabalho e resolve tudo, né? Isso que tu está dizendo, né? Às vezes, é essa a solução. Até para o estudante, ele vai ter mais tempo para estudar. Ele vai ter mais tempo para estudar. Porque, se você vai se deslocar 1 hora, aquela 1 hora, se você consegue alugar ali, se você, sei lá, não precisa ser uma coisa também, um apartamento luxuoso, sei o quê, uma coisa simples, é só aquele básico. É porque é momento, né? É um momento da vida ali. Eu acho que todo estudante, ele tá básico, eu dormia no colchão. E quem já leu Ser Bassi sabe o que é que ele fala, né, doutora? Eu dormia no colchão, ventiladorzinho, a bebê lá, e uma amiga emprestou geladeira, o fogão era 2 bocas, e pronto, oxi. Porque é algo transitório, é algo passageiro, realmente, de fato, mas é algo que é necessário para aquele momento, realmente, de fato. Mas, às vezes, as pessoas têm outras coisas aí, e eu acho que a gente deve pontuar também isso para as pessoas. Elas se desprendem, às vezes, de fatores emocionais e vá para um pouco da razão, né? Exato. A sociedade hoje está meio perdida, às vezes. Porque, assim, a razão é uma indutora da emoção. Ih, parece meio esquisito, mas vamos lá. É porque é o seguinte, como eu penso, assim eu sinto e assim eu ajo.
não é? Assim, como eu entendo, Os pensamentos geram geram sentimentos, sentimentos que que geram geram- comportamentos, que geram ações, que geram resultados. Pronto. Eita, aprenda direitinho, Entendeu? viu? É isso aí. Então, tudo que a gente tem que fazer é seguir a razão. Mirar E no organi- objetivo, né? E organizar o emocional de acordo com a razão. Mirar no objetivo e ver o que pode ser feito para alcançar, né? Uhum. Aí, Independente do que seja assim. Se for dentro dos princípios, não for afetar ninguém, verdade. eu topo. Tipo, vai comer só ovo, como só ovo. Não tem isso comigo, não. Se bem que o ovo também tá caro, Tá né? caro. Tá caro, aí tá difícil, né? Vamos dar um exemplo. Eu vou aproveitar, até uma questão que eu tinha visto aqui, mas depois eu falo sobre essa questão do café, né? Porque o café também tem essa questão aí dentro da coisa, tá caro pra caramba. Talvez seja por isso que os mormons e os adventistas não tomem, né? Pô, Mas ela ainda está na faculdade. ela tá na faculdade, né? A gente vai chegar lá. Mas ela tá saindo já da faculdade, né? Tô terminando. Terminando a faculdade nessa questão, aí entra a questão da dificuldade também, porque você sai da faculdade, você sai meio que perdido, né? Isso. Para onde é que eu vou? O que é que eu vou fazer agora? É. Eu nunca tive medo, assim, de atender. Eu vi que a senhora nunca teve medo de nada. Sai com muito medo. Eu enfrento, é para enfrentar. Não tem opção. Não tinha. Era eu e... Esse jeito meigo e esse jeito delicado esconde muita coragem. Coragem é a ausência é o que é a coragem? A coragem não é ausência de É medo. o medo não. administrado. É o medo administrado. É o medo administrado. Pronto, eu sou assim, precisa fazer, eu preciso fazer, então é eu e eu. Minha mãe ajudava, meu esposo ajudava, e o que eu tinha que fazer, eu ia fazer. É focar no objetivo e calcular a rota, recalcular quando for preciso e seguir. Entendeu? Foi difícil, meu esposo não gostou, porque ficava em casa sem a bebê. verdade. Né? Uma semana eu ia para o final de semana. Foi difícil para ele, mas era o que tinha que ser feito. Eu acho que aí quando você pensa, o que é que isso aqui me pode trazer no futuro? Que ainda também é outra questão, né? A galera vive muito no imediatismo. Só que, na verdade, todo movimento que você faz hoje, principalmente no profissional, eu costumo dizer que tem um impacto de 5 a 10 anos. 5 a 10 anos é realmente onde você consegue criar um panorama dentro daqui. Se você manter uma linha, né, de esforço, de dedicação, só que as pessoas estão querendo resultado para hoje, para amanhã. Isso. E dentro da faculdade também uma questão, não sei se lá também era assim, que aí você sai sem ser treinado para fazer a sua carteira de cliente, né? Primeiro que você não tem essa experiência toda, não tem um nome, né? E aí Quem você... sabe vendas nem gestão, que é importante. Eita, aí você sai. Se bem que agora tem umas escolas hoje dentro do ensino fundamental que já dão aulas de empreendedorismo e de finanças. Mas é muito Sobre- escasso Eu e, não sei sobretudo, se é. naquela época. Eu não sei se é em odonto aí já existe isso. Viu? É Porque muito... a Naquela gente eu época... acho é que é uma treinado para o técnico, para... Só que isso não é o mais importante. Assim, CLT. oi? A faculdade, as escolas técnicas formam você para ser CLT. CLT. Aí, ou seja, talvez o técnico ele é importante para você prestar um bom trabalho, de fato. Sim. Mas para tu prestar um bom trabalho, tem que ter cliente. Se você vai para o seu lado aí independente, né? Isso. Que é um lado muito bacana aí e tal. Mas, sim, como é que eu faço? Como é que eu trago essa galera para cá? Se eu não tive a expertise, essa instrução para fazer esse direcionamento. Se eu tenho uma técnica, mas não tenho cliente, não vai valer de nada, pô. Primeiro eu tenho que botar o cliente dentro do meu consultório. E quando ele chegar aqui, aí é o que eu digo, não, agora aqui é comigo, aqui é a minha capacidade técnica que eu aprendi e o desenvolvimento, né? Eu acho que falta muito disso também, né, Bárbara? Falta, e fazer o técnico bem feito é obrigação. É, né? aí é obrigação. Fazer É o o mínimo, básico né? bem feito, né? É o mínimo, né? É o mínimo. Pois é. E a doutora conseguiu se formar, enfim. Consegui me formar Com em muito tempo hábil. esforço. Tempo certinho, não parei, não atrasei nada. Para a glória de Deus, consegui me formar. E saiu de lá, já abriu o próprio negócio retumbante. Nada. Fui trabalhar por porcentagem em prazeres. O que, doutora? Porcentagem. Como é que funciona? Explica pra gente. Eu atendia, de início não era nem porcentagem, era uma diária de R$100. A gente ia trabalhar de 8 às 6 da noite. Atendia Para alguém, né? Para alguém ou para... Pra alguém. Para alguém, né? Olha só. para alguém. E aí eu dizia a Deus, eu não quero isso para mim. Ou seja, porque cumpriu o propósito da faculdade, foi CLT, quase. Quase. era Isso aí R$100. pior que CLT, porque não tinha direito nenhum, viu? Nenhum. Isso é Se pior. faltasse, eu não ganhava nada. Pois Né? é. Não posso nem morrer, porque se eu não for trabalhar, não ganho nada. Não vai ficar o auxílio, né? É. Eita, Deus E do céu. aí, eu dizia a Deus que eu não queria, que eu estava com uma bebê de 6 meses, saía cedo, voltava tarde.